Porque Alexandre de Moraes determinou ontem a prisão de Jair Bolsonaro, a prisão domiciliar do Bolsonaro por violar medidas cautelares. O ministro do Supremo Tribunal Federal entendeu que o ex-presidente da República usou redes de terceiros para incitar ataques ao Poder Judiciário. A Polícia Federal recolheu os celulares na casa do Bolsonaro e as visitas foram restringidas. A defesa, gente, alegou surpresa e disse que o Bolsonaro cumpriu todas as determinações. Entre os episódios apontados por Moraes estão uma mensagem postada pelo senador Flávio Bolsonaro e uma ligação durante o ato na Paulista com o Nicolas Ferreira. Para o ministro, houve tentativa de burlar as restrições e a influência digital ativa do réu. A sua prisão virou destaque na imprensa internacional. Além disso, o Departamento de Estado dos Estados Unidos reagiu à prisão na noite de ontem, dizendo que os americanos responsabilizarão todos aqueles que auxiliarem e forem cúmplices da conduta sancionada. E ainda ontem, apoiadores se reuniram em Brasília, ontem à noite, para uma carreata aí em protesto a essa prisão. Diogo, vamos lá. Vou primeiro por partes aqui. Eu quero entender a reação dos Estados Unidos, porque eu acho que está todo mundo querendo saber o que o Trump vai fazer agora. O que você acha? Bom, o Trump já avisou o que vai fazer, né? Ele disse clarissimamente, muito pouco depois de decretada a prisão, aqueles que apoiarem a medida do Alexandre de Moraes serão sancionados tal como ele. Ou seja, ele quer falar para os demais ministros do Supremo, da turma, ou talvez até de todo o plenário, se Barroso quiser assim, que eles vão ter que se manifestar sobre essa determinação de medida cautelar de ficar fechado em casa. Diz o Trump, se outros ministros apoiarem, eles vão ser sancionados. Essa é a ameaça. Diogo, o nosso Fefe, você sabe que Fefe vai melhorando a cada dia, né? O que ele fez? Fefe ontem à noite nem dormiu, Regis Tadeu. Nem dormiu. Para fazer isso aqui que a gente vai exibir para vocês agora, para ficar elucidativo, claro, para todo mundo que nos acompanha e a gente entender esta verdadeira zona política que é esse país. Quais foram as medidas cautelares impostas pelo Alexandre de Moraes contra o Jair Bolsonaro? Então vamos lá. Número 1, essa prisão domiciliar. Então ele tinha antes a permissão de sair depois, antes das 7 horas da noite, né? Ele tinha a possibilidade de dar uns rolês e tinha que voltar para casa às 7 horas da noite. Podia receber qualquer pessoa, né? Podia receber qualquer pessoa, agora não. Agora é prisão, agora não pode sair de casa. 2, a proibição de visitas não autorizadas, ou seja, sei lá, preciso falar com o deputado X, vai ter que pedir autorização para o Alexandre de Moraes vai lá e vai canetar ou não. 3, não vai mais usar celular, ou seja, o Bolsonaro não cara que ficava muito ativo no Zap Zap ali, nos grupos, aquela coisa toda, vendo os vídeos nas redes sociais, agora tá proibido e também tá proibido que, por exemplo, um ajudante de ordens dele entregue um celular para ele fique com esse celular de terceiro. Se isso for descoberto, aí vai ser prisão mesmo real, segundo o que foi constatado pelo Alexandre de Moraes. 4, não vai mais falar com embaixadores e nenhuma autoridade estrangeira, que era uma coisa que havia acontecido por conta da influência do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Então o Bolsonaro estava se relacionando tanto com a embaixada da Hungria quanto com a embaixada americana. Ele mantinha esses contatos, agora está proibido. A proibição de contato com outros réus e investigados e a proibição do uso das redes sociais diretamente ou por terceiros. Tá bem explicadinho, Diogão? Algum outro ponto aí que a gente tem esquecido? Muito bem explicado. Tem um outro ponto que me parece o Moraes esqueceu. Pedi para o Fefe colocar aqui para mim. Que, por exemplo, ele tem os assessores diretos dele, os seguranças. Ele não pode ter contato com essas pessoas do tipo assim, vá até a farmácia comprar alguma coisa para mim ou qualquer outra. Ele não esclareceu isso e é super importante, porque o Bolsonaro vai continuar tendo segurança em casa, né? O que você achou, Reis, de tudo isso que rolou ontem? Eu acho muito estranho. Eu acho difícil a gente dizer que isso não tem cunho político, porque não tem muita explicação real, assim. O que essas medidas fazem com que o Bolsonaro deixe de fazer algo que poderia ser um crime. Mas assim, você vai premeditar um crime, é muito complicado isso. Eu acho que é uma seara muito difícil de entrar.
O Regis, Ah, analisando demorou. isso aí, o que você acha? Demorou para acontecer isso, né? O Bolsonaro Você tá acha que o Bolsonaro folgando, provocou? tá É? folgando, já faz tempo, você tá entendendo? Não é a postura de quem realmente tá afim de obedecer lei. Ele quer realmente agora se transformar num mártir vivo, tá entendendo? Parece estratégico, né? Não, claro que é. Folgou, agora é isso mesmo. Eu também senti que foi meio estratégico isso. Claro. Ah, Até tá aí, ó. porque ele claramente sabia do que poderia acontecer. Isso não há dúvida. E ele Uma equipe grande. não é, meu, né? Não é e bobo. outra coisa, ele participou ali, teve uma manifestação lá na Sim, Paulista, sim. ele participou Por vídeo e tal, por né? vídeo, você tá entendendo? Foi uma frasezinha. Ou seja, Mas eu não sei. tá Inclusive provocando. tá na tela aí, Regis. Inclusive, esse foi um dos motivos da condenação do Alexandre. É essa publicação que foi tirada do ar pelo Flávio Bolsonaro. pelo Flávio, mas esse foi um dos motivos que originou aí o pedido de prisão Inclusive tá domiciliar anexado do nos ministro. autos esse Exato. print. E o vídeo do Nicolas Ferreira também, né? Também. Exato. Não, demorou pra acontecer Mas isso. não é estranho também isso? Eu não sei, eu me deu um pouco da Estranho. sensação, que o Bolsonaro ele queria de alguma forma essa prisão Sim. para que o Eduardo pudesse articular ainda Exato. mais nos Estados Unidos. Me Pra deu aumentar essa o calor, sensação. né? Te deu essa sensação também, Diogão? Claríssima, claríssima. Até, como eu falei, a velocidade com que o Trump reagiu, mandando ameaça para os demais ministros, não falou dos ministros, mas qualquer pessoa que apoiasse o Alexandre de Moraes, me parece que era orquestrado. Você sabe bem, né, Paulo, em política não se fala aquilo que não foi muito pensado antes. E o político que está assim, com tantos holofotes em cima e risco de ser preso, ele pensa muito antes de falar. Não tenho dúvida que esse "Boa tarde, Rio de Janeiro, é pela liberdade, estamos juntos", etc., foi uma forma de provocar, sabendo da consequência, mas querendo intimidar o Alexandre de Moraes. Como? Ele vem, decreta a prisão, e agora, se não houver maioria dos ministros da turma apoiando essa medida, o Bolsonaro volta a poder sair na rua, entendeu? É. Ô Rick, como é que você está vendo a cobertura aí da mídia em relação a tudo que rolou dessa prisão? Observando a cobertura, a gente teve um lado bem surpreendente. Historicamente, quem é mais a favor do Bolsonaro, quem tem uma linha editorial mais partidária, mais simpática a ele, é a Jovem Pan. Mas o que nós notamos ontem foi a CNN, praticamente servindo de advogado de defesa a noite inteira. Enquanto a JP optou por uma cobertura mais sóbria, numa linha mais semelhante à da própria Globo News. É algo que foge do padrão. Inclusive, os outros veículos do conglomerado da CNN, como a Rádio Itatiaia, tomaram partido deliberadamente a favor dele, algo que não acontecia até aqui. A gente abriu uma enquete agora e, ó, você vê a polarização na enquete, meu. Você vê a polarização que existe hoje no país. Na nossa enquete já tá com 40 votos aí. Acabamos de publicar. Pode parar tudo que você tá fazendo, vai direto pro nosso chat e vai dar a sua opinião. Porque a pergunta é muito clara. Você acha que a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro foi uma decisão correta? Sim ou não? 41% da nossa audiência, 40% aí da nossa audiência tá achando que sim, que foi uma decisão correta, e 57% tá achando que não foi uma decisão correta. Vou pedir pro Fê também abrir uma outra pergunta que eu tinha passado para ele, que é a seguinte, que é essa daqui, Fefe. É até melhor, eu acho, que essa, mas já dá pra gente entender. Você quer ver, ó? Quando eu te falei enquete 2, tá escrito aqui, ó, Bolsonaro no nosso roteiro. Aí você vai para enquete 2 e a pergunta é, a justiça está tratando Bolsonaro com isenção? Essa é uma boa pergunta também, não é, Regis? Uma boa pergunta. Sim, é uma boa pergunta. Isso vai gerar também uma outra polarização. A pergunta é sim ou não? Só pra gente entender. Por enquanto, 60-40, ou seja, é um público dividido também, né, Bem Reis? dividido. Você tá igual a entre os eleição. 40, né? Claro. Eu tô um pouco na dúvida, sinceramente. É mesmo? Eu tô na dúvida. Porque por mais que eu ache que o Bolsonaro fez muita coisa errada assim, e tem coisas em julgamento, eu acho que são crimes diferentes. Eu acho que tem investigações rolando em paralelo que não são exatamente essa, entendeu? Então, eu acho que tá tudo meio misturado, tá um pouco político isso. Ô, Diogo, eu tô só pensando, cara, no Trump agora. Porque no final das contas, qual vai ser a reação? Quais são as perspectivas, por exemplo, que o Trump tem pela frente aí? Imagine que ele faça alguma coisa. Na tua avaliação, faz o quê? O que ele tem poder para fazer? Possivelmente, segundo a insinuação que ele fez na declaração, se ministros do Supremo
votarem por aprovar essa medida cautelar feita ontem contra o Bolsonaro, esses ministros vão entrar nas sanções da Lei Magnitsky também. Essa é a medida que ficou assim implícita que vai acontecer. Se algo mais viria, depende da reação que o governo brasileiro tenha. Porque se o governo brasileiro reagir intensamente, podem vir sanções ao governo. Aí seria um salseiro sem fim. Quer dizer, não dá nem para a gente pensar nesse momento que isso vai acontecer. Agora, a gente fez essa nova pergunta para vocês, né? A Justiça está tratando o Bolsonaro com isenção, é a segunda enquete que a gente está abrindo em relação a esse tema, e você percebe que tem um comportamento diferente das pessoas, né? A maioria acho que não. Veja só, a gente perguntou para vocês primeiro se vocês achavam que a decisão foi correta. Sim. 40%, 42% respondeu que sim. Olha a diferença agora. 74% da nossa audiência, tem 1 minuto que a gente publicou, já tem mais de 100 votos aí em enquete. Se você quiser participar, a pergunta é essa. A Justiça está tratando o Bolsonaro com a isenção devida, sim ou não? Agora, tem um outro aspecto importante da gente falar em relação a essa história toda de Alexandre de Moraes, que são prints de mensagens que estão vindo à tona de Alexandre de Moraes com alguns assessores, e esses prints seriam uma espécie aí de Vaza Jato 2. É o que muitos bolsonaristas estão colocando nas redes sociais. Eu queria que o Diogo pudesse explicar o conteúdo desses prints. Diogo, por favor. Pois é, tem um boato muito forte aí de que mais de um assessor, mas especialmente um está um pouco mais na berlinda, nada confirmado, fique bem claro. Ele saiu do grupo, foi morar no exterior e com isso levou uma série de informações assim bombásticas que podem comprometer fortemente Alexandre de Moraes. Só que isso ainda está na fase de especulação. Eu não vi nenhum órgão de imprensa que eu dissesse assim 100% confiável que tenha abraçado a ideia sobre essa especulação. Mas se isso acontecer, e olha, uma hora vai acontecer, não tenha dúvida, porque é assim que as coisas explodem. Aí vai ter confusão para tudo quanto é lado, Paulo. Olha, para você que está nos acompanhando agora, estamos com quase 1.600 pessoas na manhã desta terça-feira. Muito obrigado pela sua audiência, mas menos de 1.000 likes, Regis Tadeu. Se você gosta do nosso trabalho, está chegando agora, está nos conhecendo, se puder só clicar nesse joinha, você não sabe a ajuda que você faz para nós. Perfeitamente. Com animação, Regis, lá em cima o tom. Pedir animação do Regis Tá vendo Tadeu, esse sinal aí de com o dedo polegar levantado? Então, pega o teu mouse É um coração, e clica é um ali. coração. Clica ali, Que animação, tá? gente. Clica ali. E Mas foi assim, animado, né? com ênfase, tá bom? Ó, vamos bater agora 1.600. Muito obrigado mesmo pela audiência de vocês. Rumo aos 2.000 ao vivo simultâneos, hein? Ô, Diogo, só para entender. E as outras instituições brasileiras, né? Porque a gente também vê um movimento grande aí pedindo impeachment de Alexandre de Moraes, e isso seria responsabilidade do Senado Federal. A gente fala muito de Trump, a gente fala de Lula, mas e a Câmara e o Senado nessa história? Como é que eles vão se portar? Eu acho que eles vão procurar ficar o mais fora possível dessa confusão. Lógico, tem alguns deputados e senadores que vão tomar forte posição, especialmente parte dos do PL e boa parte do PT, do PSOL, vão se posicionar politicamente, mas os líderes, para tomar decisões, eu acho que eles vão enrolar o máximo possível. Essa história que agora vem impeachment do Moraes, por exemplo, neste momento, me parece praticamente impossível. O discurso vai aumentar, mas os atos, nenhuma chance por enquanto. Quer falar, Reis? Não, a gente comentou sobre essa questão de agentes que podem estar envolvidos em vazamentos. Tem também uma investigação que é até um pouco interessante sobre ex-agentes da Polícia Federal que também se mudaram para a mesma cidade que o Eduardo Bolsonaro está morando lá, e tem jornalistas investigando se eles também não tiveram algum tipo de mãozinha na hora de vazar algo a respeito do Moraes. Então, assim, tem dos dois lados, entendeu? Parece que dos dois lados há suspeitas de pessoas que ajudaram a vazar informações de forma ilegal. A partir de agora, o jogo vai ficar muito sujo. Mas é isso. Assim, vão surgir... Olha, vale lembrar que o Eduardo Bolsonaro é formado na Polícia Federal. Ele era policial federal sim. antes de se tornar deputado. Então, ele tem muitas relações na polícia, sem dúvida alguma. O que foi, Regis? A partir de agora, o jogo vai ficar muito sujo. Porque vão surgir agora as famosas informações vazadas, e para você checar a veracidade delas vai ser complicado.
Ambos os lados vão usar de todos os golpes midiáticos que vocês puderem imaginar para não apenas fortalecer as suas posições durante esse julgamento aí do Bolsonaro, mas também já de olho nas próximas eleições. Tem muita gente de direita, por exemplo, que não vai entrar nesse fervor defensivo do Bolsonaro, porque já está olhando para a eleição que vem aqui no ano que vem. Então, assim, o jogo agora vai ficar muito sujo, pode apostar.